Começa agora. O programa que tem o intuito de nos levantar para o chamado de Jesus em nossas vidas. Conforme disse Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está no ar o programa Geração de Discípulos. Louvor, debates e muita palavra de Deus, na direção da Igreja Ministério Capacitação de Deus. Programa Geração de Discípulos. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados ouvintes, mais uma noite, estamos aqui nessa quinta-feira maravilhosa, fazendo o querer do Senhor, com mais uma programação Geração de Discípulos. Temos bastante novidade, bastante estudos hoje aqui, bastante coisas maravilhosas que vão sair essa noite, que vão ser compactados pela palavra do Senhor Jesus, pelos louvores que Deus preparou pra gente. E estamos aqui hoje, nosso irmão Hugo também, né? Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes mais uma vez de estar aqui nessa rádio para trazer a palavra de Deus, né? E hoje nós temos um novo membro aí que não teve como vir na semana passada, mas hoje está presente conosco aí. Se apresenta aí, irmão Silas. Graça e paz a todos. Estamos aí para fazer a obra do Senhor. Você que está aí do outro lado, nessa sintonia com a gente. Quero que você hoje pense um pouco na palavra que a gente vai falar sobre um pouco no nosso tema. E quero que você, na hora da oração, pode ligar para cá, pode pedir a oração, que Deus vai trabalhar na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, porque a oração do justo faz muito em seus efeitos. Aleluia, você falou uma palavra muito importante. Pode ligar, pedir louvor, pedir oração. E para ligar, nós temos que ligar em qual número, Silas? O número é 4203-4009. Vou até repetir, 4203-4009. Ah, beleza, eu não posso ligar. Então eu vou entrar em qual site, em qual página, queridão? O site é www.fontevida.com.br e também você pode acessar pela rádio 87.5 FM. Lembrando também que nós estamos no Facebook também ao vivo. É só entrar na página lá do Hugo que vocês vão encontrar o programa que está passando ao vivo agora. Aleluia, Hugo Amém? Silva. Hugo Silva. Já estou conectado aqui, ó. Amém? E será algo tremendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? E hoje temos um tema aqui, né, Hugo? Um tema. Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro, né? Quem é esse homem? O que esse homem pode servir de lição pra gente? O que ele deixou de lição pra gente? Se hoje nós somos igual a ele, ou não? Hoje nós vamos estar debatendo sobre o apóstolo Pedro. Eu queria fazer um desafio hoje para nossos ouvintes, quem estiver assistindo a gente pelo Facebook, quem ligar aqui pra gente hoje nesse número 4203-4009, já temos ouvinte? Opa, aleluia, já temos um ouvinte aí para falar com a gente. Glória a Deus. Amém. Eu nem falei o que eu ia dar de brinde, né? Mas vamos lá. Alô? Alô, a paz. Amém, a paz. Quem fala? É Janda Kleber do bairro de Saúde. Oh, aleluia. Gênio? Janda Kleber do bairro de Saúde. Janda Kleber, amém. Que bom, cara. Amém. É um prazer imenso, Janda Kleber, falar com você, meu querido. Ô Jandé Kleber, nós estamos falando, o tema que nós temos hoje, nós estamos falando sobre o apóstolo Pedro, né? As atitudes do apóstolo Pedro. Você tem alguma coisa a dizer sobre o apóstolo Pedro, se a gente somos parecidos com ele, alguma atitude que nós temos hoje no nosso dia que é semelhante ao apóstolo Pedro? Assim, porque eu tô aprendendo ainda, né? Eu não tenho ainda muita sabedoria na Bíblia, não. Sim. Então você não tem nada a falar sobre o apóstolo Pedro? Não, amém. Então, Jandé Cleison, né? Não é isso? Janda Kleber, a gente vai deixar aqui o seu nome para oração, tá bom? No final da programação a gente vai estar orando aí pela sua família. Deus abençoe aí a sua vida e a sua família, Amém. ok? Tem algum louvor, Jandé Kleber, que marcou a sua vida? Tem algum louvor? só que tem raiz com Sara Farias.
Como que é o nome do louvor? Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. É essa. André Farias. Esse louvor é André forte, hein? Farias. André Farias, é forte, hein? Amém. Então vamos tocar ele aqui, Na próxima programação a gente toca ele, né, Elias? A Amém. gente marca Vou pra gente escutar estar aqui. tocando o outro, tá bom? Tá bom, meu querido. Deus abençoe grandemente. Fiquei muito Pai, feliz Deus com a sua abençoe. ligação, tá bom? Amém, graças a Deus aí, Elias. Tá vendo? O pessoal, eles ligam mesmo, entendeu? A gente pede pra eles ligar, eles ligam mesmo. A gente tá pedindo pras pessoas entrarem no Facebook, tá compartilhando a página, pra gente tá aqui levando a palavra de Deus a todos que estão precisando nesse momento, o Elias. Amém, cara. Foi o que a gente falou na outra programação nossa aqui. Essa porta que Deus preparou para a nossa vida, para o nosso ministério de evangelismo, vai ter barreiras, vai ter gigante, mas é onde nós vamos não vamos ser Pedro, né? Nós vamos dar de Pedro para querer derrubar essa porta que Deus fez em nas suas vidas, no nosso ministério. E será algo tremendo. E detalhe, hoje tem uma palavra tremenda com o nosso pastor Luiz, hein? Verdade. Ele mandou hoje a mensagem dele. Olha, Elias, eu tava em casa escutando ela, eu vou falar pra você, viu? É coisa que veio direto lá do céu mesmo, porque quando o pastor Luiz ele vem com aquela ministração, que ele vem com aquele devocional que a gente fala, é coisa pra gente pensar mesmo se nós devemos seguir isso aí mesmo, viu? Porque é coisa de Deus mesmo, Silas. É tremendo. E que o pastor Luiz ele sempre é usado na mão de Deus a palavra, né? Verdade. Você pensar, quando ele está ministrando no domingo, quando a gente presta muita atenção na palavra dele, ele pega daquele jeito calmo, tranquilo, mas se você prestar muita atenção nas palavras dele, tem muito sentido para nossas vidas, Verdade, né? verdade. A palavra abençoada do céu sobre nossas vidas, são poucas pessoas que pregam verdadeiramente a palavra, Verdade. né? E dele e é um cara que prega muito e eu gosto muito de ouvir, às vezes quando ele manda lá no grupo lá as orações de manhã, uma palavra abençoada, eu fico escutando dentro do carro, que é uma benção. É uma benção. Aleluia. Vamos de louvor? Vamos de louvor. Vamos escutar um louvor para o pessoal meditar nessa... Medite na letra desse louvor. São 3 louvores que nós escolhemos e eu creio que cada louvor que Deus colocou em nossos corações é louvor que vai estar tocando no seu coração e vai falar. Nós sabemos que o Senhor começa a falar dentro do louvor, dentro da palavra. Eu creio que esse louvor aqui não vai ser diferente na sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar
vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar, e ainda adorar, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é fiel, Deus é fiel. tremendo, Aleluia. Ô, que Elias, louvor maravilhoso. que esse louvor fala muito, né, com a gente, né? Um louvor muito forte, assim, que é pra fortalecer mesmo. Mas, Elias, eu gostaria de saber aí quem é que tá pelas redes sociais aí, se tem alguém nos assistindo aí pelas redes sociais. Tem, glória a Deus, isso é bom, a gente começa a ver que os frutos estão começando a ser colhidos no nosso evangelismo aqui. E ligadinho com a gente aqui está Liliane de Oliveira. Não conheço essa mulher, não. Ô, louco. Essa mulher. Quem é Liliane de Oliveira? Que Quem isso, João? essa aí é minha Levanta esposa. assim, mostra assim a aliança. Essa aí é minha esposa. Em nome de Jesus aí, tá sempre nos acompanhando aí, sempre Verdade. dando atenção pra gente, né? Toda vez que eu estou no programa, ela tá assistindo, entendeu? Então, eu quero mandar um beijo pra ela aí. Aleluia. Tem mais alguém aí? Ou... Tem sim. Eu tenho o Leandro Bezerra também, lá do nosso Leandro. ministério também. Leandro, gente boa aí, ó. Mandar um abraço pra Cíntia, né? Que é a esposa dele. Deus abençoe, Leandro. Amém, já tá Muito profetizando, hein? obrigado. Vamos casar. Isso, muito obrigado pela sua audiência aí. Temos também o Douglas Pereira, nosso, Douglas Glória. Pereira. nosso líder lá, líder de ministério, que está com a gente também, que breve estará aqui também com a gente com uma palavra aqui tremenda aqui. Amém. Dando glória a Deus e aleluia. Não, Douglas, Tem mais alguém, Silas? mais Tem mais, ligado aí com a mais, gente? tem mais alguém? Ou... Então o Gerson também tá aqui, né? Gerson. E tem alguém lá de Pernambuco também, lá, o Assis, cara? rapaz. Acabei de mandar aqui pra ele. Rapaz. Aí Pernambuco, mãe Ariel, um abraço, né? Já dá Um uns grande abraço, que 2.000 Deus e possa poucos abençoar quilômetros, eles, né? 2.000 e poucos quilômetros aqui lá, né? Chega 3 dias de viagem, ele já fui pra lá e o negócio foi doido, hein, nós? Foi benção. Olha, tem uma pessoa aqui, ó, José Mauro. José Mauro é o pastor Mauro, é o que apresenta o programa Shekinah, que eu estive com ele aqui hoje, fazendo uma como fala?
uma participação, né? Que o outro pastor não veio e eu acabei fazendo a participação. Pastor Mauro, uma benção na nossa vida aí também. Pastor Mauro, Deus abençoe sua vida, hein? Vanessa Guimarães também acabou de entrar aqui ligadinha com a gente. Hugo, manda um oi aí. Vanessa Couto. Vanessa lá do meu serviço lá, tá grávida, tá quase pra ganhar neném já, hein? Glória a Deus. Deus abençoe, Vanessa. Deus abençoe seu marido também. Bom? E Elias, vamos falar do nosso tema de hoje, que é o apóstolo Pedro, né, Elias? Amém. O apóstolo Pedro, a gente vê na história dele, né, Elias? Nós somos muito o apóstolo Pedro. Nós somos muito dele. No nosso dia a dia. No né? nosso dia a dia, que as nossas atitudes, né, ô Silas? Nós, às vezes, nós estamos nervosos, nós somos uma pessoa meio nervosa. Por quê? Porque o dia a dia faz isso com nós, né? O dia a dia faz a gente ser esse Pedro, né? É uma pessoa que, na mesma hora que ele fala para Jesus, tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo, na mesma hora ele tenta tirar o Jesus da cruz. Então é uma pessoa de dupla personalidade, aquela pessoa que tem a personalidade forte. E nós somos assim também, né, Elias? É verdade, verdade. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e acaba fazendo outra. Pedro ele chama muita atenção de uma música da Renascer que fez, né, falar um pouco, né? Sim. Que eles fizeram uma música que chama muita minha atenção, que fala sobre a vida de Pedro. E muita gente não medita no hino que está escutando e fala, não, ele tá falando de Jesus, não, tá falando sobre a vida de Pedro, que Pedro era um cara muito bruto, né? Isso. Lugares altos. Acho que é lugar alto, né? Lugares altos. É. E muitas coisas Pedro fazia e Deus chamava muita atenção dele, né? Muita atenção. Peraí, Pedro, não é assim, não é dessa maneira, né? E muita gente fala, apóstolo Pedro, mas não sabe quem é Pedro realmente, né? E até tinha separado umas coisas aqui. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, o nome dele era Simão. Era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João ou Jonas. Aí tinha por irmão também apóstolo André. Temos Ô, glória aí, ó. Vou te cortar, mas temos ouvinte. Vamos ouvir. Alô? Alô? Ô, alô? Aí é do programa Fonte Vida? Mas eu conheço essa voz aí, hein? Geração de Rapaz, Quem tá falando é o pastor Mauro, eu conheço a voz aí. José Mauro, tá aqui Não é, Mauro? ligadinho. rapaz, irmão Hugo, rapaz, pastores. Amém. Bênção maravilhosa aí a programação de vocês. Amém, Maurão. Ficou muito lindo aí esse pano de fundo. Obrigado, Maurão. Amém. Deus abençoe esse tema maravilhoso aí, falando sobre Pedro aí. Amém. Ô Mauro, vou usar o pastor Mauro, na verdade é o pastor Mauro. Vou usar um pouco da sua intelectualidade. O que você pode falar para nós sobre o apóstolo Pedro, Mauro? Você tem alguma coisa a falar para nós sobre o apóstolo Pedro? Amém. Tenho sim. Pedro, quando foi chamado lá, né, então em sua pescaria, as pessoas consideravam ele como um homem iletrado, né, um homem, vamos colocar nos dias de hoje, um homem analfabeto, né? Verdade. E as pessoas diziam até que ele era um pouco assim, como se diz, nervoso, né, irado, tanto que ele era até meio separado das pessoas. Uhum. Mas ele tinha uma coisa de boa, ele era um bom líder, né? Era um bom líder, né, Mauro? Ele é um ótimo líder, né? Tanto que quando ele negou Jesus, né? Jesus investiu muito nele, né? Ele tinha algo maravilhoso que era a sensibilidade espiritual, ele conseguia ouvir, né, o que Jesus falava. Jesus conseguia convencer ele com as suas palavras. Sim. Quando ele se afastou, né, quando ele negou Jesus, ele se afastou, e o problema, esse é o problema de todo o líder, né? Quando ele se afasta, acaba levando as pessoas junto com ele, e Pedro acabou levando os apóstolos junto com ele também, né? Verdade, né, Mauro? É a influência de um líder, né, Mauro? O líder, ele pode tanto influenciar para o bem como para o mal, né, o pastor Mauro? Com certeza. Né? Porque quando ele fala, vou pescar, os discípulos também falam, vou com você. Quer dizer, ele levou os discípulos também junto. Tipo assim, eu não tenho mais o que fazer, eu vou voltar a pescar, né? É verdade. A motivação na vida dele, que era Jesus, tinha acabado. Ele foi pescar, mas Jesus foi atrás dele, porque Jesus o amava e transformou ele num grande apóstolo que nós reconhecemos hoje, né? É verdade, e, Mauro, fica de lição para nós também, né? Que nós podemos até abandonar Jesus Cristo, mas Jesus nunca nos abandona. É verdade. Ele nunca nos abandona, Mauro. Ó, Mauro, muito obrigado aí por você ter participado, tá bom? Amém. Daqui a uns minutinhos aí a gente vai ter a mensagem do pastor. Aí a gente vai refletir sobre isso, tá bom? Um abraço pra você, Mauro. Muito obrigado aí pela sua Deus abençoe participação. a todos vocês aí. Amém. Igualmente. O programa aí tem Abençoe. tudo aí pra crescer em nome de Jesus.
Jesus. Amém. Eu quero você um dia aqui, mano, com a gente, hein? Amém, estaremos sim, em Tá, nome de vamos Jesus. fazer uns debates legais aqui, fazer umas coisas bem diferentes aqui. Amém. Amém, irmão. Amém. Tchau, tchau, Morão. Paz. Tchau, Deus abençoe. Fica na Amém. paz. Amém, pastor. Tchau, tchau. Glória a Deus. E Hugo, o nosso irmão Barbosa está pedindo aqui oração para a Silvia, que está nesse momento em cirurgia, cara, nesse exato momento. Amém, irmão Barbosa. No final da programação, a gente vai fazer uma oração, a gente vai colocar o nome da Silvia aí, tá bom? A gente vai estar orando por ela assim, tá bom, ô Barbosa? E agora, Elias, o que nós temos aí? Glória a Deus. Agora nós vamos entrar na palavra do pastor, hein? Ô, Glória, agora se prepara aí todos que estão assistindo, porque vai vir uma palavra do céu agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar os nossos ouvintes na paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer para você uma mensagem que se encontra em João, capítulo 21, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Esta é a palavra para nós meditarmos. Eu quero dizer o contexto desta história. Essa história se passa quando Jesus foi crucificado e já tinha sido ressuscitado, e diz que a palavra diz que ele se manifestava aos discípulos, já no corpo glorioso. Então Jesus já tinha sido ressuscitado. E Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro estava ali junto com seus discípulos, e o que chama a atenção é no versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Para nós meditarmos. Eu quero dizer o contexto desta história. Essa história se passa quando Jesus foi crucificado e já tinha sido ressuscitado, e diz que a palavra diz que ele se manifestava aos discípulos, já no corpo glorioso. Então Jesus já tinha sido ressuscitado. E Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro estava ali junto com seus discípulos, e o que chama a atenção é no versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. É isso que chama a atenção nesses 3 versículos. Simão Pedro dizendo: Vou pescar. Ele, discípulo do Senhor, mas por muitas provações, ele estava desanimado. Nós vemos que ele estava desanimado. Ele estava sendo perseguido, tinha negado a Cristo 3 vezes, e os discípulos estavam sendo perseguidos. E nós vemos que, por causa dessas situações, ele que tinha abandonado tudo quando Jesus disse: Vem, me segue e serás pescador de homens. Ele que deixou para trás tudo para seguir a Jesus, naquele momento que estava sendo perseguido, naquele momento que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele se sentiu abandonado, ele decidiu ir pescar. Deixar tudo para trás, tudo aquilo que ele conseguiu nos 3 anos de luta com Jesus, de experiência com Jesus, ele disse: vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Meus amados, nós aprendemos com Pedro
neste ato, que nós também muitas vezes estamos passando por situação difícil, de perseguição, muitas coisas, parece que Jesus nos abandonou e queremos pescar, largar tudo aquilo que fizemos com Jesus para o Senhor e queremos ir pescar. E é interessante que Pedro decidiu ir pescar, e se você ver um pouquinho mais, no texto nós vemos, ele diz, os outros que estavam com ele, dizendo, também nós vamos contigo. É interessante, quando nós queremos desistir de algo, as pessoas estão vendo a situação que você está passando, e nós somos testemunhos do que Jesus, do que Deus faz na nossa vida. E ali, Pedro, quando falou, eu vou desistir da obra, eu vou desistir do Senhor e vou pescar. Os outros que nós vimos lá, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos disseram, nós também vamos pescar. Meu Deus, como nós temos responsabilidades, e nós temos que ter esse conhecimento que nós temos responsabilidade. Não basta você dizer, olha, eu vou pescar, eu vou desistir, porque uma grande nuvem de testemunha nos cerca. Tua família está vendo como você vai reagir diante de uma adversidade. O teu filho, a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, tua mãe, estão olhando para ver como você vai reagir diante de uma adversidade, se você vai desistir, para ver se sua fé é genuína diante do Senhor. Meu amado, em nome de Jesus, não vá pescar, vá buscar ao Senhor. Esse texto ainda continua, e depois nós vamos ver que Jesus está esperando eles na praia, lá na beira do rio, na prainha, com um peixe assado, com pães, para verdadeiramente dizer, eu estou com vocês. Em nome de Jesus, não desista, não vá pescar, mas vá seguir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede?
Midian, quem mandou largar a rede? Que louvor maravilhoso. Esse louvor ele tem tudo a ver com a palavra que o pastor trouxe para nós aqui nessa noite, né? Quem mandou largar a rede. Ô Silas, eu queria saber se tem mais alguém nos assistindo pelas redes sociais. Tem o Edmilson, marido da Vanessa. Ô glória. Amém? Amém. Tem mais também alguém? o Reinaldo Rocha. Reinaldo Rocha é lá do meu serviço, aí uma benção também. Reinaldo, Deus abençoe sua vida. Tem o Grayson Sandro. Gleice é lá do nosso bairro, Conhecido né? como Cabo. Conhecido como Cabo. Gente boa aí também, boa. Cabo. Deus abençoe. Amém. E também tem o Richard, né? Que Richard? um cara aí que deu mancada aí não vem hoje, pá. Ele não dava na escala, né? Tá brincadeira aí, Richard. É uma benção. Amém. Então, eles vamos falar sobre o que o pastor disse, né, meu? O que ele falou pra gente aí, o que ele deixou de lição pra nós aí, o que você tem pra falar, olha, sobre esse assunto do apóstolo Pedro, que o próprio louvor que a gente acabou de escutar, não devemos largar a rede. Vou passar por Silas, que fez uma pequena meditação, e depois eu venho em cima da meditação dele. Você é uma vez. Não devemos nunca desistir, né? Passou Matou no peito dele, você viu? Jogou pra mim. Amém. Né? Como nós estávamos aqui comentando aqui, que o pastor falou sobre desistir, né? E eu imaginando, o pastor falando essa palavra, vem sobre a minha mente, sobre Pedro, sobre as águas, quando viu Jesus sobre as águas, que ele falou assim, Senhor, posso eu contigo? Aí Jesus falou, venha. E ele começou a caminhar sobre as águas. Mas de repente ele sentiu um vento, sentiu um balancear ali, né? Creio nós olhando pelos olhos da fé, ele começou a tremer, ficar com medo. E quando ele ia se afundando, pedindo socorro ao Senhor, o Senhor pegou na mão dele e falou assim, homem de pouca fé. Você vê com uma coisa tremenda. É a parte da gente, tipo, se desapegar. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá indo para um local, só que não tem direção nenhuma. E a nossa fé acaba se enfraquecendo. E acontece o que aconteceu com Pedro. Uma vez Deus me deu uma palavra em cima dessa passagem que o Silas acabou de falar. Referente Pedro afundando, e Pedro levantou a mão e falou, Senhor, aí eu meditando nessa palavra, Deus falava no meu coração que o medo de Pedro não era se afogar, porque Pedro era pescador. Ele sabia nadar. Com certeza. Pedro ia sabendo nadar ali. O medo dele era o quê? Perder Jesus de visão. Perder a visão de Jesus. Então, cara, eu acho que é o maior medo que nós temos hoje em dia, na nossa vida, é o quê? Perder a visão de Jesus. Sair e tirar o Senhor da nossa visão. O foco, né? Tirar o foco. Boa, Silas. Toca aqui. Tudo, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ter Jesus como foco. Né? A gente acorda de manhã, o pastor sempre fala isso pra gente nas pregações de domingo. Coloca Deus na frente, tudo que vocês vão fazer, coloca Deus na frente. Acorda de manhã, já fala para Deus ir na frente junto com você, para Jesus estar junto com você. E muitas vezes a gente não faz isso. Nós saímos de casa, às vezes nem fazemos aquela oração rápida, mesmo de sair, já saímos de casa com pressa, devido ao horário, e acabamos nem chamando Deus para ficar com nós. E a Bíblia diz que tudo que nós vai fazer, a gente tem que pedir a direção de Deus. Tem que pedir para Deus estar na nossa frente. Né? Pedro mesmo, igual você falou, ele andou nas águas. Isso é uma fé tremenda, porque quem tinha coragem de andar nas águas? Por cima das águas, quem é que tinha coragem? Ninguém tinha, ele ainda andou. Mas conforme o vento bateu ali, ele meio que se assustou e acabou, né, perdendo o foco que o Elias acabou de falar, acabou perdendo o foco em Jesus. E hoje, meus irmãos, o que eu deixo de lição aqui, não vamos perder o foco em Jesus. Vamos colocar a nossa mente em Jesus. Tudo que nós vamos fazer, vamos colocar a nossa mente em Jesus, Elias, que é só Ele que tem a salvação para nós. Ele estava indo de frente com o vento estava vindo para cá e Pedro indo de frente com o vento. Então foi aonde que ele mais sentiu esse baque. Então muitas das vezes a gente se preocupa tanto com o vento que bate na gente, se preocupa tanto com as preocupações da nossa vida e esquece o caminho que ele estava indo ao encontro de Jesus. Os ventos batiam nele, davam 1, 2, 3 passos. Muitas vezes é assim com a gente. As aflições vêm na nossa vida e te dá 1 passo, 2 passos e abaixamos a cabeça.
para se preocupar com os nossos problemas e esquecemos qual o rumo que ele estava indo. Ele estava indo ao encontro de Jesus. E na vida da gente, da circunstância que nós levamos hoje a vida, e esquecemos desse foco. Quando nós preocupamos muitas preocupações e ainda deixamos Jesus por último. E sendo que ele é o objetivo de tudo na nossa vida, é o primeiro. Né? Nós acordamos, tem que agradecer a Deus. Nós levantamos, nós agradecemos a Deus. Tudo, o foco nosso tem que ser Jesus. Eu tenho certeza que nada, se eu colocando sempre Jesus na frente, como o pastor fala, nada poderia separar do amor de Jesus Cristo. Nada. Em vez de quando nós mesmos e pedimos, mas fala, Deus esqueceu da gente. Não, jamais. Como Pedro lá na sobração, o Senhor vai deixar eu aí, sou um homem de pouca fé. Vamos ter bom ânimo, meu filho. Vamos lá. Deu uma repreensão ali. E é uma coisa sobrenatural, né? As coisas de Deus. Pedro, ele foi foi a voz dos discípulos. Ele era a voz dos discípulos. Ele comandava ali. Entendeu? Porque Deus falou assim, ô Pedro, peraí, não é dessa maneira. Vem cá, quero conversar com você. Lembra quando ele foi pescar, os soldados foram tirar sarro dele lá. Bom, ele voltou juriado, entrou na tenda. O Senhor estava dormindo. Aí ele falou, acordou o Senhor, calma, Pedro, não é dessa maneira que você tem que agir. É dessa maneira, Pedro. O Senhor mostra a solução nas nossas vidas. Nossa, isso é interessante. Nossa programação, o nome da nossa programação era Geração de Discípulos. Entendeu? Hoje nós somos o quê? O Senhor já, lá naquela cruz, ele olhou pra gente. Falou, Pedro, amém, eu quero uma coisa de você. Ele falou o quê? Eu vou me entregar. Isso é porque vem a salvação. Tá? Isso foi o plano de Deus, foi projetado por Deus. Eu vim ao mundo para salvar a humanidade, mas eu estou indo na cruz. Agora você olha além depois da cruz. Vai estar um Elias, vai estar um Silas, vai estar o pastor Luiz, vai estar o Hugo, vai estar todos nesse mundo, vai estar ali. Eles vão precisar da salvação. E isso será marcado. Isso será uma promessa. Verdade. Entendeu? O Pedro, eu estava hoje mesmo falando sobre isso para uma pessoa, pregando o evangelho para uma pessoa. A pessoa, eu falei assim, mas Silas, ela falou e Pedro? Eu falei assim, Pedro não era um cara bravo, não sei o que. Eu falei, era um cara bravo. Você falou tudo. Até o último momento que ele estava com Jesus, quando os soldados foram pegar Jesus, ele pegou a espada do soldado e cortou sua orelha. Jesus mostrou o amor para ele. Não, Pedro, peraí, dessa maneira não. Colou a orelha do soldado e falou assim, isso se cumpre a promessa, as profecias que Isaías profetizou, tudo isso é para se cumprir, entendeu? Então, hoje nós estamos aqui porque Deus marcou esse encontro com nós. E é esses que estão do outro lado que venha também ser um discípulo de Jesus, entendeu? E tudo tem um propósito baixo da palavra do Senhor, né? E tudo é isso. E se esse soldado tivesse uma orelha cortada, ele não poderia seguir nos projetos que ele tinha, não é verdade? Com verdade, né? Ninguém nem sabe assim o que Pedro mesmo. Outro debate que nós possamos entrar no próximo programa, referente ao propósito que Deus tinha na vida desse soldado. Podemos, né? Porque uma coisa vai levando a outra, né, Elias? Uma coisa leva a outra. Mas aqui a gente, assim, eu vendo essa mesma passagem que o pastor falou aqui sobre a salvação. Pedro, ele entendeu o que era a salvação, Elias. Ele entendeu. Se a gente ler aqui o versículo 15 até o final, quando chega aqui no 18, Jesus diz assim para ele: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, entenderás mãos e outro te cingirá e te livrará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E a gente sai da Bíblia agora e entra na história. A história diz que Pedro chegou em Roma e na hora dele ser morto, ser crucificado por Nero, Nero falou para ele: você vai morrer e vai ser crucificado. E ele fala para Nero assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Ele entendeu o que Jesus tinha profetizado para ele aqui nessa palavra. Ele entendeu o plano da salvação dele. Eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. E foi crucificado de cabeça para baixo. Esse é o plano da salvação. Aquele homem que era um homem bruto, que era um homem, que nem o pastor Mauro falou, iletrado, analfabeto, entendeu o plano de salvação. Entendeu o plano de salvação. E muitas pessoas hoje que estudam, que faz muitas coisas, não entendem o plano de salvação, que é a cruz, que é Jesus Cristo.
E você vê, todos os apóstolos sofreram, todos eles entenderam o plano de salvação. Que era assim, Pedro foi preso num lugar e chegava, Paulo também foi ali preso. Quando Paulo estava chegando na prisão, aí quando eles iam crucificar Pedro, quem está chegando? Disse que era um tal de Paulo aí. Aí ele falou assim, não, ele falou assim, é o tal de Paulo. Aí ele olhou assim e falou assim, esse é meu grande amigo. Amém. Entendeu? É meu grande amigo. Então ele foi com felicidade, entendeu? E Paulo também leva o crucifixo. Quando ele chegou até, ele falou assim, aí Paulo, tem alguma coisa a dizer? Ele falou assim, Deus me deu um plano aí pra me fazer, eu fiz minha carreira, eu fiz isso acontecer. Que tinha que fazer, né? Entendeu? Então agora já era, terminou aqui, lá vai ser um novo começo pra mim. Nossa, tá tão gostoso a conversa aqui. Mas tem horário. E o tempo tá voando, né? Tem um reloginho ali na nossa frente aqui que a gente tem vamos que fazer né? Vamos fazer os nossos agradecimentos finais, Elias. Se você quiser agradecer as pessoas aí que estão ao vivo no Facebook, o pessoal do Ministério Capacitação de Deus, que temos culto na sexta-feira e no domingo, Elias. Né? Fazer uma oração também no final, aquelas pessoas que o irmão Barbosa pediu pra gente estar orando, a gente vai estar orando agora nesse momento, tá bom, Elias? Que a hora já está voando. Tá, e queria dar um anúncio aqui que amanhã temos culto também, lá no Ministério Capacitação de Deus, Rua Alto Corumbiara 658. Isso, estará conosco lá também, preleitor Kainan, e louvor estará a nossa irmã Adila, também já esteve lá com a gente também. Que é uma bênção em nome do Senhor Jesus. E é palavra. Ter palavra também abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, Elias? Vamos orar. Vamos fazer oração a todo mundo que... Vamos orar pelo Barbosa, né? É uma amiga do Barbosa, Silva, né? Isso. Está em cirurgia agora. Isso. Amém. Vamos interceder e nós queremos que todos que estiverem também assistindo e ouvindo, interceder com a gente, tá bom? Amém. Vamos lá, Elias. Querido Senhor, meu Pai, eu quero agradecer demais por essa porta de evangelismo que o Senhor preparou para nós. Deus, que nesse momento essa oração possa ir até aquele hospital, onde a Silvia esteja nessa cirurgia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, os seus anjos possam acampar naquele quarto daquele hospital. Eu creio que, em nome do Senhor Jesus, que essa enfermidade que a tua filha estava, não era para a morte, era sim para glorificar o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Pai, abençoe cada membro do Ministério Capacitação de Deus. Abençoe, Senhor, cada um que estará ali, Senhor, nesse dia, nessa sexta, nesse domingo. Abençoe nossos pastores, a nossa liderança. Eu creio, Pai, que debaixo da Tua palavra, abençoe a liderança dessa rádio. Abençoe cada um que faz a Tua obra, Pai. Abençoe nosso irmão Rich, nosso irmão Silas, nosso irmão Hugo, que está nessa coordenação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Um tchau. Quinta-feira estaremos ao vivo aqui de novo, às 9 da noite. Amém. Pessoal, amém. Boa Tchau, noite tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Deus. Santa paz do Senhor Jesus Cristo.